Olá Brasil, como vão todos e todas? Espero que todo mundo esteja super bem. E eu não sou muito dada a vídeo, nunca fui, mas assisti na última semana uma entrevista com o professor Leandro Carnal para a bancada da CNN, com a Daniela Lima, Gabriela Prioli, muito legal. Se eu tiver coragem de postar esse vídeo, vou deixar esse link em algum lugar para que vocês possam acessar essa entrevista. E também li nessa semana uma entrevista do escritor moçambicano Mia Couto para o jornal O Estado de Minas. E refletindo tanto sobre a entrevista do Mia Couto quanto sobre a entrevista do Karnal, coisa que eu acho que todo mundo tem feito muito nesse período de quarentena, de isolamento social, acho que é ler, pensar, refletir. Então, onde é que vamos depois disso tudo, analisando esse aspecto pós-pandemia? Alguns pensadores, alguns sociólogos, antropólogos têm afirmado que a gente vai para uma crise maior que a de 29. Mas, enfim, a partir de uma reflexão, de uma análise tanto da entrevista lida quanto da entrevista assistida, eu fiquei pensando algumas coisas e resolvi dividir isso com vocês. Na entrevista do Mia Couto, que foi a primeira que eu li na segunda-feira, uma semana hoje, o Mia fala exatamente do aspecto da desumanização do sistema econômico vigente. O capitalismo prioriza cada vez mais máquinas do que seres humanos. E o Mia acredita que pós-pandemia a gente tem uma tendência a valorizar profissões que tenham uma essência, uma dimensão mais humana, mais humanizada. Que tipo de profissões? Médicos, enfermeiros, catadores de lixo, professores. O Mia fala sobre isso, sobre pós-pandemia a gente tem uma tendência a valorizar esses profissionais. Em contrapartida, já na entrevista do professor Leandro Carnal, ele diz o contrário. E ele, na segunda pergunta, a pergunta que ele responde a Gabriela Prioli, me chamou muita atenção. Ele usa um termo... Primeiro ele fala sobre como guerras e pandemias são agentes que aceleram o processo histórico, né? Então já há um processo em curso e pandemias e guerras podem acelerar esse processo que já está em curso. E aí ele diz sobre... Inclusive ele tem uma crônica a respeito disso, que é de 2012. A crônica eu não tenho acesso. Ó, o vídeo tem isso, acabou de entrar um mosquito aqui, né? Enfim, ele fala sobre o processo de aceleração da educação à distância, né, que a gente convencionou a chamar de EAD. Eu, particularmente, tenho opinião contrária à EAD, tanto na minha condição de aluna, quanto na minha condição de professora. Por quê? A presença do professor, a troca, falando enquanto aluna, para mim é extremamente rica. Enquanto aluna hoje da UFES, né, eu sinto extremamente falta do nosso professor das aulas de terça-feira, que é o professor Dário Azevedo, que é um cara com doutorado na Sorbonne, com uma aula incrível. Os outros professores não dão uma aula tão bacana quanto a deste professor. Há um encantamento presencial. E o Karnal chama isso de fetiche presencial. Ele acha que a educação precisa abandonar esse fetiche presencial. E aí, eu pergunto a vocês o seguinte, né? Pergunto a mim e pergunto a vocês também. Como abandonar a questão da presença, não só enquanto aula mais rica, mais dinâmica, mas tendo outros fatores também, como, por exemplo, o não acesso às redes sociais.
o não acesso, não às redes sociais, a tecnologia qualificada, a um bom computador, uma boa câmera. No Brasil, no Espírito Santo, no município de Serra, onde eu atuo, eu acho muito difícil que os meus mais de 300 alunos tenham todos à sua disposição bons computadores, boas câmeras, boas condições para gravar vídeos ou para me assistir em aulas virtuais. Por favor, não estou questionando o professor Karnal. Quem sou eu para questionar, né, o Karnal? Não tenho 1% nem da leitura, nem da experiência, vivência do professor Karnal. Mas o que eu quero dizer é que me parece que achar que a aula presencial é um fetiche é coisa de quem dá aula em universidade. Eu dou aula para meninos que têm 11 anos. Eles não têm um telefone celular. Eu escutei uma das mães dos meus alunos dizer, olha, na minha casa eu só tenho o meu smartphone e eu tenho 3 filhos que estudam na rede pública. Eu não tenho como administrar esta aula virtual. Eu não tenho como. Ela não parou de trabalhar, ela foi uma profissional que não pôde parar de trabalhar. Ela falou assim, eu saio e carrego meu celular. Meus filhos estão em casa agora, eles poderiam estar estudando, mas como? Eu não tenho materiais, eu não tenho recursos físicos que permitam aos meus filhos estudarem nesse momento. Né? Então, entre a opinião do Mia Couto, do escritor Mia Couto, que acha que pós-pandemia a gente vai ter uma valorização das profissões de dimensões mais humanas, e em contrapartida com o que pensa o Karnal, que há de fato uma aceleração do processo para a instalação definitiva da educação à distância. Há uma outra coisa que o Karnal fala que eu achei super interessante. Ele fala que na nossa grade curricular, enquanto professores, na nossa formação, nas nossas faculdades, a gente estuda sociologia da educação, psicologia da educação, didática, prática de ensino, a gente estuda várias disciplinas, mas não há entre as nossas disciplinas hoje, na atualidade, mesmo quem já se formou há um pouco mais de tempo, né, eu que já tenho quase 20 anos de formada, não há neste currículo como ser um youtuber. Não há técnicas para uma boa produção audiovisual. Aprenda aqui com este professor recursos de sonorização e iluminação. Não há. O recurso que eu disponho na minha casa é esse que eu estou falando com vocês aqui agora. Então, pessoal, isso é um teste para ver como que a gente se sai com essa coisa de falar através de vídeos, de falar para a tela. É um primeiro momento, uma primeira análise, uma primeira percepção. E fica aí, eu deixo para vocês essa reflexão. Vou deixar o link tanto da entrevista do Karnal quanto da entrevista do Mia Couto, se vocês quiserem ler, quiserem assistir, vale muito a pena. Achei material super interessante. Já, inclusive, distribuí para alguns amigos, enviei via WhatsApp. E é isso. Pensemos, né, a distância, eu aqui na minha casa, você aí na sua. Fique em casa, se puder, óbvio. Use máscara, lave a mão, passe álcool, fique bem. Tudo isso vai passar, tá bom? Fraterno abraço.